Alô, pessoal. De novo aqui, aquela dica que ficou da aula lá sobre sistema escritor. Aproveita, se inscreve no nosso canal, Enem, CEISC. Vamos lá, olha só. Os peixes que vivem na água salgada e os peixes que vivem na água doce. Nós falamos lá dos peixes de água salgada, de água doce, mas especialmente de água salgada, que tem os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. E o metabolismo deles não é o mesmo, é diferente. Tá? Presta atenção na dica importante. Aqui eu tenho um bichinho desses aí de água salgada. O bichinho vai pegar o quê para tomar água? Não tem outra alternativa, ele vai tomar água salgada. Só que se eu tomar água salgada, o que acontece? O que acontece se eu tomar água salgada? Vai desidratar, eu vou desidratar, vai aumentar a concentração de sais na corrente sanguínea, vai alterar a pressão e vai dar um problema e o indivíduo pode morrer. Como é que esse bichinho aqui que bebe água salgada, ele não morre? Eu poderia ter duas possibilidades para isso aí. Se eu estou bebendo sal, e esse sal, se ele ficar no meu corpo, vai dar problema. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse sal. Então, os animais marinhos, os animais que vivem na água salgada, eles vão beber água salgada, e eles vão ter brânquias especializadas em eliminar o excesso de sal. Eliminar o excesso de sal. Então, parte daquele sal que está entrando vai ser eliminado pelas brânquias. Então, isso já dá uma regulada. Mas como vai ficar ainda um pouco de sal dentro do organismo do indivíduo, a urina dele vai ser altamente concentrada. Vai ser bastante concentrada, vai ter bastante sais. Isso, o indivíduo marinho. Mas cuidado, peixe é uma coisa. E outra coisa que tem lá dentro do mar, que é vertebrado e é de grande porte, é baleia. As baleias e outros peixes, elas têm uma concentração de sais e uma concentração de sais do mar e a concentração de sais do corpo é semelhante. Então, mantém o equilíbrio, não perde nem ganha nada. Aqui, como as células não têm essa concentração muito grande de sais, não consegue fazer o equilíbrio. Então, tem que eliminar sais do organismo, especialmente pelas brânquias, e a urina concentrada. Ok? Depois, o indivíduo que vive na água doce, ele vai beber, ele vai estar o tempo todo ingerindo água. Por quê? Porque o peixe, para ele conseguir respirar, ele vai ter que abrir a boca, a água entra e sai pelas brânquias. E daí o bichinho ele vai acabar bebendo bastante água. O que acontece? O meio ele fica hipotônico, esse meio ele vai ficar hipotônico e vai entrar uma quantidade de sais pelas próprias brânquias. E retém esses sais dentro do organismo e a urina é bastante diluída, diferente daqui que a urina é bastante concentrada. Então, aí nós temos uma questão de osmorregulação e bastante importante. Falamos na nossa aula lá de sistema excretor, falamos lá da importância da água dentro dos processos metabólicos, mas a água na quantidade certa e ela tem que sair. Aqui é a mesma coisa, só que aqui tem o agravante do sal. E daí o peixe ósseo marinho resolve desse jeito aqui, eliminando o excesso de sais da água pelas brânquias, e a urina ela acaba sendo mais concentrada. Só que, eu falei antes,
nós temos, além dos peixes ósseos, nós temos um outro grupo de peixe marinho, um outro peixe marinho, que é marinho, vou botar aqui, que são os cartilaginosos. Esses aqui são os ósseos. Desenhar aqui um peixe cartilaginoso, que é o caso do tubarão. Olha o tubarão aqui, como é que ficou. Isso aqui é um tubarão. Ah, não está bem legal ali, mas é um tubarão. Aqui as barbatanas dele e tal. O tubarão, ele tem brânquias expostas aqui, né, diferente um pouco das brânquias do peixe ósseo, que são tapadas por uma tampinha ali chamada de opérculo. Aqui o bichinho cartilaginoso, ele abre a boca, mesma coisa, está nadando, abre a boca, a água entra, sai pelas brânquias, nas brânquias é filtrado e retira o oxigênio contido ali na água. Só que ele está bebendo água salgada. Aqui, pelas brânquias, elimina o excesso de sal. Aqui não. Aqui acontece algo do tipo assim, ó. Aqui está a célula e aqui está a corrente sanguínea. Tem muito sal chegando pela corrente sanguínea, muito sal. O bichinho está bebendo água salgada, só que as células, elas têm uma quantidade de sais bastante grande. Ou seja, se tem essa quantidade bastante grande, fica como? Fica equilibrado. Não há perda de água, né, nem de sais, porque está equilibrado. Não há perda nem de um lado, né, nem perda de outro, nem de água, nem de sal. E mais aquela dica, né, que eu falei lá do paramécio, ou seja, do paramécio e de outros micro-organismos. Aqui, o bichinho ele é mais ou menos equilibrado com o ambiente. Só que aqui ele está na água doce. Água doce. Excesso de água doce para dentro do organismo do indivíduo. O que ele vai fazer? Vai ter os vacúolos pulsáteis ou contráteis que vão eliminar o excesso de água. Fica jogando água doce mesmo para fora. Então, aqui, essa dica importante, né, sobre a osmorregulação. Daqui a pouco aparece uma questão lá pedindo para comparar a osmorregulação de peixes ósseos e cartilaginosos. Daí tem a questão da concentração, aqui está em isotonia, e aqui não. Aqui o peixe ele é hipotônico e o meio é hipertônico. Então tem uma diferença. Então, quando a água entra, elimina o excesso de sais. Ou daqui a pouco fala do próprio... A questão daqui a pouco tem um contexto lá que está falando do próprio organismo. Por que a pessoa não pode beber muita água salgada? Tem a ver com isso aqui, né? Aumenta a concentração de sais no sangue, fica um meio hipertônico, a célula desidrata e vai dar problema para o indivíduo ali. Por isso, quando a gente come uma comida salgada demais, dá sede. O organismo está pedindo o quê? Pedindo água, pelo amor de Deus, para voltar a equilibrar as concentrações. Certo? Aqui a nossa dica de sistema excretor de osmorregulação dos peixes de água doce e dos peixes de água salgada. Ok? Essa é a dica. Abraço a todos.